Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 24 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Já estamos indo ali naqueles momentos finais da obra e para nós é sempre motivo de muita alegria termos a oportunidade de completar uma obra espírita, em particular, o que é o Espiritismo. Vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão e já iniciar o nosso estudo dessa noite. Jesus amigo, graças te damos por mais esta oportunidade, essa misericórdia para conosco, mais uma vez podermos estudar, nos lembrarmos de que a vida não é aqui e de podermos aprender essas leis da vida espiritual, do que nos aguarda e nos melhorarmos moralmente. Ajuda-nos a caminhar contigo, a termos a tua presença iluminada sempre conosco e a recorrermos a ti sempre que precisarmos, porque tantas vezes nos esquecemos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Estamos na questão 149 da última parte. Respondendo aos questionamentos sobre o homem depois da morte. 149. O gênero de morte influi no estado da alma? O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Na morte natural, o despreendimento se opera gradualmente e sem abalo, começando mesmo antes que a vida esteja extinta. Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços são partidos bruscamente. O espírito, surpreendido, fica como que tonto com a mudança nele efetuada e não acha explicação para a sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão, em que ele se conserva de não estar morto, podendo esta ilusão durar muitos meses e mesmo muitos anos. Neste caso, ele se locomove, julga ocupar-se dos seus negócios como se ainda estivesse no mundo e mostra-se espantado de não lhe responderem quando fala. Essa ilusão também se nota fora dos casos de morte violenta, em muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. Então, que ele diz que, sobretudo, que o que interessa, né? E a tia falou bem no nosso último estudo, sobre a natureza dos hábitos durante a vida. E na questão 165 do Livro dos Espíritos, ele diz que o mais importante é a prática do bem e a consciência pura. Que isso vai fazer que o desprendimento ou que a pessoa tenha consciência de si mais rapidamente. E aí ele fala que na morte natural o despreendimento se opera gradativamente sem abalo, né? E que na morte violenta os laços são partidos bruscamente. E que nessa morte violenta, no caso da morte violenta, às vezes a pessoa não se dá conta que ela faleceu, né, que ela desencarnou, e ela fica ainda tendo as mesmas obrigações, cuidando das suas coisas, de como se tivesse encarnado. E ele disse que essa ilusão também não está só nas mortes violentas. Volta de novo, conforme a pessoa viveu, se foi muito arraigada pelos gozos, pelos interesses materiais, o apego à matéria, claro que mais difícil vai ser esse desligamento da mesma matéria. E às vezes, né, meninas, a gente tem por hábito, inadvertidamente, dizer assim: eu quero uma morte rápida, não quero ficar ui, em cima da cama. A gente não tem por hábito falar assim, né? Sim. Ai, que triste, a pessoa tá ali em cima da cama, porque foi uma pessoa tão boa, e por que é assim, a gente, né? Só que a gente não tem ideia da besteirada que a gente realmente está. É doloroso, doloroso para quem passa, é muito doloroso para quem convive, quando é um ser amado da gente.
Mas é um desenlace natural. A pessoa vai se desligando, a pessoa vai entendendo o processo da enfermidade, a pessoa começa a pensar realmente em tudo que fez da vida. Então é o momento do desapego e do balanço. Que a gente começa a perceber quantas coisas a gente fez tanta questão, e ali naquela situação, a gente mesmo, quando a gente está passando por uma enfermidade, a gente não para e diz assim, olha, fiz tanta questão disso. O grande problema é que depois a gente adquire a saúde e volta a fazer a mesma besteira de sempre, não é verdade? Então, no processo da enfermidade, a pessoa está ali, que ela vai definhando, que ela vai vendo a fragilidade do corpo, do organismo. Então, ela mesmo que vai se preparando. Já nos laços mais... no acidente, na morte mais rápida, isso dificulta muito para quem desencarna. Até mesmo entender, eu estava bonzinho. Recentemente, um amigo meu de 55 anos fartou. Professor de educação física, atleta, super, tudo redondo. Fartou. Farto fulminante. Então eu fico a pensar, como não está ele no mundo espiritual? A confusão que está na cabeça, até para entender que está desencarnado. É o que ele fala aqui no texto. É verdade? Estava vivinho ainda agorinha, né? Estava vivinho ainda agorinha, porque a pessoa fica... Sabe assim, um pesadelo? Uma sensação de eu estou num pesadelo? É isso que os espíritos pensam, porque eles não conseguem entender. Então a impressão que eles têm é que eles estão vivendo um pesadelo, que aquilo é um sonho, entendeste? Que aquilo é um pesadelo que ele está tendo, mas que na verdade ele continua vivo, porque ele se vê, ele se sente. Então dificulta muito mais, né? 150. Para onde vai a alma depois de deixar o corpo? Ela não vai perder-se na imensidade do infinito, como geralmente se supõe. Erra no espaço e, o mais das vezes, no meio daqueles que conheceu e, sobretudo, que amou, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas. É na erraticidade. Erraticidade não é de errar. Erraticidade é o espírito entre encarnações, esperando uma próxima encarnação. E aí, outra coisa interessante que ele diz, para onde vai a alma depois de deixar o corpo, ele volta a falar de novo que ela não perde a sua individualidade. Não é absorvida pelo, como diz a Carla, pela sopa de almas, né? Não é absorvida não volta para um todo de almas, mas ela conserva a sua individualidade e fica esperando uma próxima encarnação. Como ele diz, quase sempre no meio daqueles que conheceu. Não existe alguém que vai me levar para um lugar tal. Não é assim. Eu sou atraída para o lugar que eu tenho sintonia. É quase pensa um imã, um processo de atração. A pessoa não programa, eu vou para lá. Ela se depara no lugar, porque na verdade é o lugar que ela vive. Entendeste? É o lugar que ela viveu uma encarnação inteira, porque todas as noites a gente morre, todas as noites a gente deixa o corpo e a gente vai estar nos lugares que nos apetece. Então, de repente, quando você sai do corpo, você só permanece no lugar. Então, você vai estar com os seus afins, com aqueles que comungam dos mesmos ideais, têm os mesmos gostos. É basicamente isso. 151. Conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena? Guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais, que já não são de sua essência. Por isso, vem satisfeita a ver os parentes e amigos e sente-se feliz com a lembrança deles. Ou seja, conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena? Sim. Todas as afeições morais, só esquece as materiais. Que a gente pode falar aqui da parentela corporal e parentela espiritual, né? Então, às vezes você está com um parente, mas existe só um vínculo material.
né? Um vínculo consanguíneo, que não deixa de ser matéria, mas não existe um vínculo espiritual, um vínculo moral, né? Quando se fala de moral, a gente pensa nesse ser, nessa essência. Então, quando ele pergunta, a alma conserva as afeições que tinha na terra? As morais sim, a material não. Ficou claro isso, né? Quantas vezes você não está no grupo familiar, mas que você não tem afinidade? 152. Conserva a alma a lembrança do que fez na terra? Tem ela ainda interesse pelos trabalhos que não pôde completar? Depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais de que se julgam felizes por estar livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo sua importância e utilidade, inspiram a outros o desejo de terminá-los. Ou seja, tudo que é matéria, que não é do interesse da vida espiritual, da vida moral, é de praxe que aqui se fique. Não levamos nada. E aí ele disse, olha, se o trabalho tiver interesse, ele inspira outros para terminá-los. Não tem aqueles que ficam querendo dar comunicação para dizer, olha, vai buscar tal coisa, procurar tal coisa, para mandar se for importante, né? Tia bem contou o caso de um que fez uma aparição, assinou para lá para a moça, justamente com os seus interesses, os seus amores, as suas afeições, para não deixar desvalidos. E às vezes, por exemplo, tem casos de cientistas que desencarnam e eles estavam prestes a concluir um trabalho, só que é um trabalho que vai beneficiar a uma humanidade. Então eles podem sim, por isso que ele coloca aqui, depende da sua elevação e da natureza do seu trabalho. Então ele pode sim incentivar os seus colegas que ali ficaram a retomarem a pesquisa, entendeu? E inspirar, inclusive, a descoberta. Inspirar, não é falar, inspirar. Então ele já tem uma mente ali, pessoas que estão envolvidas com o trabalho, que conhecem e que vai facilitar muito receber essa inspiração. Quando a gente fala em inspiração, vamos supor, um espírito quer compor uma música. Se ele vier me inspirar, ele está frito, porque eu não tenho nenhum dom. Eu não tenho facilidade. Então ele vai procurar quem? O professor. Então quando a gente fala em inspiração, os espíritos buscam uma mente maleável, que tem já facilidade e experiência naquilo. Então eles inspiram para que o trabalho possa ficar mais aperfeiçoado. É isso. Então eles podem. Agora, imagina um espírito que desencarnou e ele diz assim, depende, a alma guarda a lembrança do que fez na terra, interessa-se pelos trabalhos que não pôde concluir. Imagina você não concluiu uma faxina na sua casa. Eu tenho que voltar porque eu tenho que concluir a faxina. Por isso que ele diz, depende do trabalho. Muitas vezes ficam felizes. E aí, nesse caso da faxina, graças a Deus que eu me livrei, não quero voltar de jeito nenhum para estar lavando o pátio, limpando, quem quiser que faça e que arrume, entendeu? Por isso é que ele diz, depende do trabalho. 153. Encontra a alma no mundo dos espíritos os parentes que ali a precederam? Não só os encontra, como também há outros muitos seus conhecidos de outras existências. Geralmente, aqueles que mais a amam vêm recebê-la à sua chegada no mundo espiritual e ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras é, algumas vezes, punição para os culpados. E também, às vezes, além de punição, incapacidade dessa mesma alma que desencarnou de ver os seus amores. Que é uma punição. Tal como o André Luiz, que não conseguia enxergar a sua mãe, que mandou Clarencio, que mandou, estava todo mundo lá atrás dele. E quando a gente fala, a gente diz assim, será que é porque Deus não permitiu? É vibração, gente. Quando a gente fala em vibração, a gente fala em sintonia. É uma lei. Então, ainda há pouco nós falamos, para onde eu vou quando eu sair do corpo físico, através da desencarnação, para o lugar que eu vibro. Todos nós vibramos o nosso comportamento, as nossas atitudes. Por isso que a gente fala muito em comportamento e atitude. O meu comportamento, minha atitude faz com que eu esteja vinculado a um canal.
vou usar um termo assim, a um canal. Sabe quando você sintoniza um canal? A minha atitude eu estarei sempre vinculada a esse canal? Depende. Eu posso oscilar, mas normalmente nós temos uma constante. Todos nós temos uma constante. A nossa atitude constante, a nossa forma de ser constante. Daí a luta para a mudança. À medida que eu vou aperfeiçoando, eu vou modificando esses canais. Para melhor, para pior. E lembrando que vibração é diferente de raciocínio, né? Porque eu sei uma coisa que eu vibro nessa coisa, né? Não é vivência. Vibração é vivência. Então, ou seja, quando eu sair do corpo, eu vou ver a minha realidade vibracional. Com quem são os meus pares. Então, quando a gente vê o caso do André Luiz, parece assim que a mãe dele é um espírito evoluído. Gente, ela não é. Ela apenas está mais evoluída do que o André. Mas ela não é um espírito superior. Às vezes no filme tenta passar como espírito superior, ela não é. Ela está apenas em outra colônia vibracional. Porque nós sabemos que a família espiritual de André é justamente a Dona Laura, o Elises. Depois é que ele vai saber mais na frente. Mas ela é um espírito que está um pouco mais evoluído. Só isso. Então, ela pode vir até ele? Pode. Visitar. Ele pode ir até ela. Aí lembra como é que ele foi até ela? Deixou o corpo perispiritual e em sonho, que na verdade a gente vai falar do corpo mental. Mas a densidade do corpo perispiritual não permite que ele vá até a vibração da Dona Laura. Que difere. Então, como diz a Carla, não é uma questão de, eu vou mudar minha vibração. Não se iluda. Se você falar isso, eu vou mudar minha vibração, achando que é uma arte de um pensamento, você não entendeu absolutamente nada do espiritismo. É uma questão de atitude, de vivência. Fala, amiga. Só um senão. Laura não é a mãe do André. Perdão. A Laura, quando a gente fala Dona Laura, porque ela é a mãe espiritual. Ela, como diz assim, o André Luiz foi um empréstimo temporário para a mãe biológica dessa última encarnação. Lá no finalzinho da obra a gente vai entender dos mensageiros, a gente vai entender o vínculo, o vínculo da Dona Laura. A mãe dele que está noutra coisa, na obra não tem nome. Na obra não tem nome, não aparece, só é a mãe do André. Por que a gente diz que ela não é um espírito superior? Lembra que ela diz, eu tenho a necessidade de voltar? Por quê? Porque ela falhou como mãe. Dos 4 filhos que ela teve, 3 foi para o umbral. E uma porque morreu com 4 anos de idade. E aí fica de lição para a gente que é mãe, né? Essa nossa educação permissiva demais, fácil demais. Aí qual é o castigo da mãe? Que é um castigo? É ver seus filhos sofrendo nos umbrais da vida. Quer coisa mais dolorosa para uma mãe? E a primeira coisa, eu acho que a primeira coisa de ver o sofrimento de um filho é você reconhecer que você falhou na educação moral dos seus filhos. Então isso é um castigo terrível. Essa era a dor da Dona Laura. Ela disse, poxa vida, eu tive 4 filhos. Os 3 foram para o umbral. Então é aquela coisa, a mãe boazinha que se tornou permissiva. A gente não precisa de mãe boazinha, a gente precisa de mãe que educa. Entendeu? E essa era a falha dela. Por isso que ela diz, eu preciso voltar. Eu achava legal a mamãe que ela dizia assim, não sou colega, nem sou tua parceira não. Os nossos pais tinham disso, né? Não sou sua parceira, nem sua colega não, você me respeita, né? Assim, né? Eu acho legal essa coisa da educação, sabe? Do respeito, né? Que nós perdemos, né? Imagina, gente, a mamãe quando pediu alguma coisa, se eu saísse batendo o pé, pensa num bofetão que a gente ia levar, né? Era bater pé, volte aqui, bateu o pé por quê? Né? Hoje em dia não, a turma grita com a mãe e pai, a mãe ri, o pai ri, aí é para acabar, gente. 154. Qual, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? O incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro,
Suas faculdades são o que eram antes de sua encarnação. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificação nas faculdades. Observação: nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode, pois, falar como adulto, porque pode ser espírito adiantado. Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ente frágil, delicado e adornado com a graça da infância. Na Revista Espírita de 1858. Podendo a mesma questão ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos imbecis, idiotas e loucos depois da morte, encontra-se a solução no que precede. Uma ressalva: corpo físico não tem nenhuma ligação direta com o espírito que vem, vamos dizer assim, gerir e habitar este corpo. A infância do corpo físico não é a infância do espírito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto que ele diz que o espírito de que foi uma criança que morreu em tenra idade, ele pode vir falar como um adulto. E às vezes fala como criança só para poder ser identificado pelos pais. Na observação: nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode, pois, falar como adulto, porque pode ser espírito adiantado. Olha, vamos ticar, porque tem muitas pessoas que têm muita dúvida em relação a isso. A pergunta é: qual é, na outra vida, eu estou com a tradução do Guilhom, tá? O estado intelectual e moral da alma de uma criança. Então, vamos lá. A parte intelectual, uma criança de 3, 4 anos desenvolveu? Não. A parte moral, ela teve como mostrar quem era? Não. Quase nada. Com 3 anos de idade. Então, por isso, a pergunta: qual é, na outra vida, ou seja, na desencarnação, o estado tanto intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? Então, presta atenção. Quando o espírito reencarna, o corpo físico, aquele corpo infantil, impossibilita dele manifestar suas faculdades totais de espírito. Por quê? Porque ainda não tem um organismo apropriado para isso. E mesmo depois que desenvolve, as faculdades do espírito, quando a gente está encarnada, fica muito limitado. A gente não usa todas as faculdades porque o corpo não permite. Encarnar está num corpo pequeno, curto, que limita todas as nossas percepções de espírito. Ok. A criança desencarnou com 3, 4 anos, vamos supor, tá? Esse espírito, 2, 3, 4 aninhos. Uma vez que o espírito sai do corpo, aí tem dois pontos que a gente tem que avaliar. Primeiro, por que será que esse espírito saiu com 2, 3 anos de vida da Terra? É uma provação, tanto para ele, uma expiação ou provação, como pode ser, para os pais. Ok. Há casos de espíritos que necessitam retornar ao mundo espiritual e permanecer como criança durante um tempo, devido à sua condição moral. E aí, às vezes, dali é reprogramada uma nova reencarnação, sem ele ter tido uma consciência. Há casos não, que volta ao mundo espiritual e recobra a sua faculdade, a sua condição de espírito da sua última encarnação. Então ele retoma o corpo perispiritual adulto, entendestes? A forma e toda a sua faculdade. Então esse é o segundo ponto. Quando ele cita aqui o idiota, as pessoas, a gente tem que entender que uma enfermidade psiquiátrica, ela é do organismo e não do espírito. Eu não gosto de dizer que não é totalmente do espírito, porque foi o espírito que adoeceu esse corpo, tá? Então é um espírito que adoeceu. Então ele adoece. E quando a gente fala em adoecimento, todo e qualquer comportamento que vai contra o amor divino.
Então você adoece a alma. Então o corpo está adoecido, o espírito está ali. Às vezes você vê uma criança com paralisia cerebral, aí você olha aquele jeito da criança e você diz assim, não está entendendo nada, né? A gente não tem essa ideia? A criança com o olhar vago, perdido, aquele sorriso bobo. O espírito está ali dentro, entende tudo e não pode se comunicar contigo. Regime de prisão. Então pensa você ouvindo tudo, vendo tudo, sem poder expressar o que você está sentindo e que você está entendendo. Alguém te fazer uma pergunta e você fica e você pensa que aquele som perdido é de quem não está entendendo. Está entendendo tudo. É um espírito em regime de prisão. Quando aquele corpo físico cessar, o espírito toma a sua liberdade e volta. Ele não era ele que estava com paralisia cerebral. Daí o termo, era o corpo que estava com paralisia cerebral. É tal qual você ter um microfone para você falar com uma multidão de 3.000 pessoas, mas simplesmente o microfone está o quê? Com defeito. Tem como você se comunicar? Não tem. Então, eu não posso dizer que todos os espíritos, todas as crianças que desencarnam, tomam logo a forma adulta. Não, isso vai depender do grau de evolução e da condição desse espírito. Certo? Conceição, Oi, professor. Então, já que você está falando desse assunto, inclua o caso do Raul. Raul teve um AVC, era um espírito, um espírito desenvolvido. Muito bem, só que ele não podia expressar. O problema foi apenas com o corpo físico. Sim. É o AVC, né? O AVC. A isquemia cerebral é a mesma coisa. A pessoa entende tudo, mas está com o órgão danificado e não tem como se comunicar. Tá aí um exemplo, né? Isquemia cerebral, um AVC. E você vê o rosto da pessoa, às vezes fica aquele rosto assim, né? Mas a pessoa está ali dentro, o espírito está ali e está compreendendo tudo, só não consegue agora controlar os movimentos e a fala. E esclarecer também, né, tia, que aqui no nosso planeta, que é de provas e expiações, não reencarnam espíritos infantis de primeiras encarnações. Não, a turma que está aqui já é uma turma gagá. É uma turma já muito antiga. Nós somos espíritos já muito antigos. É por isso que a gente diz assim, a gente fala assim: mas a natureza não dá salto. A gente justifica: eu sou um espírito imperfeito. Eu vou deixar para outra. Mas sem a gente ter a lucidez de que nós já somos milenares, que nós não estamos dando salto, mas não estamos nem no passo de formiga. A gente está marcando passo, e marcando passo como formiga. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente estuda um pouco a história da humanidade, a gente percebe que a história da humanidade se repete. A história da humanidade se repete. Nós, como humanidade, repetimos as mesmas histórias. Então, isso quer dizer que a gente está o quê? Marcando o passo. Nós vivemos agora uma pandemia. E quantas pandemias já não existiram? E a gente vê os mesmos comportamentos das pessoas, os mesmos comportamentos da parte médica, o mesmo comportamento dos cientistas. As pessoas aproveitam um momento de desespero, de dor, para se beneficiar financeiramente. A gente até viu em Revista Espírita, eu acho que é de 58, aquela Ilha Maurícia, vocês lembram? No caso de uma enfermidade, descobriram que uma medicação que custava assim tipo €1, curava aquela bendita febre. Ela passou de €1 para €35. Isso está lá na Revista Espírita. Então a gente está falando uma coisa do século XIX e a gente vê se repetindo. Então, quando eu falo que a história da humanidade se repete,
se repete. Então a gente volta para cá e repete os mesmos erros. Volta para cá e repete. Seja ele no individual ou seja ele nas provas coletivas. Né? E no Livro dos Espíritos, Sorte das Crianças Depois da Morte, é a questão 197 e seguinte. E assim finalizamos nosso estudo de hoje. Continuaremos no nosso próximo estudo. E agradecemos ao Mestre Jesus essa oportunidade de estudo, de encontro, e que possamos, Senhor, caminhar mais além, sair desse círculo de erros e tentar os acertos dessa vez. Ajuda-nos a caminhar contigo nesses momentos que temos de raiva, de revolta, de amargura. Ajuda-nos a superar e a encontrar um novo caminho mais luminoso que nos leve a Ti. Obrigada, Jesus. Fica conosco, hoje e sempre.